Já de facto passaram alguns anos desde que nós lançámos este desafio aos artistas, não só cruxenses, mas a todos os artistas de artes plásticas e de instalações, para que a nossa Bienal pudesse ser um momento alto da nossa cultura. De facto, este evento que envolve as artes plásticas é uma forma também de nós projetarmos o nosso conceito culturalmente, projetarmos Cruz na cultura e, portanto, tem vindo a ter cada vez mais notoriedade, tem vindo a ter cada vez mais visibilidade, o que é muito gratificante para nós, o que significa que ao longo destes anos esta Bienal tem conseguido motivar e mobilizar os artistas a participar neste evento e, portanto, isso leva-nos a criar outros desafios também para a organização, no sentido de podermos abrir mais o leque de perspectivas relativamente à participação de artistas de artes plásticas, de instalações e outras áreas relacionadas com a cultura, relacionadas com a arte. Acho que foi de facto uma ideia magnífica e eu diria que nós conseguirmos trazer para a Bienal as envolvências locais foi de facto um ganho extraordinário. A vários níveis. Primeiro porque conseguimos localmente envolver as pessoas, envolver os cidadãos, envolver as associações, envolver as IPSS e, portanto, só por essa mais-valia social foi importante criar esse mecanismo que fizesse a aproximação das pessoas de Cruz, dos cruxenses, à nossa Bienal de Artes. O grupo de trabalho que acabou por coordenar todas estas pessoas, acabou por ter também motivação para que a Bienal deste ano, a Bienal de 2017, possa de novo ter estas envolvências, num formato diferente, num contexto diferente, mas com o mesmo princípio de envolver os cidadãos, de envolver as pessoas, para que possam participar neste evento cultural que tem uma componente, eu diria, artística mais elevada, que envolve de facto as artes plásticas e que envolve as instalações, mas depois tem esta componente social e artística de aproximar as pessoas em torno de um projeto que são as envolvências locais. O facto de termos, de alguma forma, pensado em avançar, de facto, para a rua, deveu-se fundamentalmente a dois fatores. Um que teve a ver com a falta de instalação para o interior, por um lado, porque já andávamos à procura de espaços disponíveis para realizarmos a Bienal como era entendida, enfim, desde os primeiros tempos, desde 2003, não é? E, precisamente, em 2013, chegámos à conclusão que, se calhar, era capaz de ser interessante, até porque já havia um grande movimento, ou pelo menos iniciado aquele movimento da arte urbana, enfim, que as pessoas trabalhavam na rua, faziam instalação na rua, etc, etc. Lembrámos de associar essas duas situações e, de alguma forma, penso que resultou. Neste caso concreto, o júri teria que apreciar primeiro um projeto e então, em função desse projeto, desenvolver a obra. Portanto, ou seja, os artistas aqui não entregavam logo diretamente a obra, integravam um projeto que seria apreciado pelo júri e, em função disso, haveria então, dentro das obras desses projetos, haveria então 10, em princípio seriam sensivelmente 10, as obras que iriam depois ter a possibilidade de serem trabalhadas, expostas na rua. Este trabalho, como é evidente, obrigava a um maior relacionamento entre o artista, que trazia o seu projeto, que tinha uma verba associada que a Câmara lhe fornecia para executar a obra, e os serviços municipais, portanto, que implicava, de alguma forma, trabalharmos a montagem da estrutura que estava pensada pelos artistas. O que nos levou, de alguma forma, até porque ficou marcado no próprio tema da Bienal, Percurso com Arte, foi precisamente trabalharmos uma área que já se havia iniciado na Câmara há mais tempo, que era, de alguma forma, criar condições a que o centro histórico
viesse a ser revitalizado. Portanto, tivemos diversas intervenções ao nível urbanístico, no sentido de revitalizar o centro histórico, criámos programas, etc., para que as pessoas viessem a ocupar aqui edifícios no centro histórico, e lembrámos de facto que, se calhar, era interessante também a própria Bienal trazer, ao fim e ao cabo, as pessoas que circulavam à volta aqui de Coruche, trazê-las para o miolo do centro histórico. E nessa perspectiva pensámos nisso, portanto, ou seja, seria mais uma forma de revitalizar o centro histórico através destas intervenções. A explicação passa pelo facto de encontrar algo com que as pessoas se identifiquem. Aliás, o mesmo aconteceu na edição anterior, no sentido de criar peças contra apologia, e essas peças foram a partir de talegos, não é? Que é algo que as pessoas neste meio, não é, rural, conseguem identificar facilmente, não é? E, portanto, a construção daquelas duas intervenções, digamos, surgiu nessa base. Portanto, o que hoje se solicitava às pessoas era que criassem um talego, não é? Com os padrões que ficavam ao critério delas, e depois a parte de compor, não é? E de trabalhar, enfim, a peça, digamos, portanto, isso seria competência minha. Mas, portanto, o entusiasmo que eu passei foi exatamente naquela perspectiva de lhes pedir algo com que elas se identificassem, não é? Nesta edição, tendo em conta que, à partida, foi pensado um outro tipo de material, não é? A ideia também, e porque funcionou há 2 anos, seria também encontrar algo com que as pessoas se identificassem. E daí a manta lebeira, portanto, e também porque é do conhecimento de que este tipo de intervenções em malha, digamos, acontece um bocadinho por todo lado, não é? Não só em Portugal, mas também muito lá fora, e portanto as pessoas também já começam a ter contacto com isso, e eu pensei que seria interessante as pessoas trazerem para a nossa terra, não é? Essa ideia, desenvolvê-la, e com essa premissa, não é? De fazer algo, mas com que elas se identificassem. No caso, a manta lebeira, porque tem um padrão interessante e porque tem uma cadência de cores fortes, não é? E foi curioso porque nos jardins de infância, quando eu lhes pedia para fazerem pompons, deixavam sempre de parte o castanho. Que é para depois cortar, tentarem cortar. Mas não era assim, estava. Sempre assim ao lado. Tens de puxar tudo o teu. Hoje é, não? As pessoas achavam interessante, de facto, as cores, apesar de mantermos a cadência do vermelho, do verde, do amarelo, do bege e do castanho, não eram as cores reais, quer dizer, portanto, foi o ponto de partida, mas não eram em rigor, não é, aquelas tonalidades, não é? E as pessoas percebiam isso e depois perceberam no resultado final que, de facto, ficou interessante aquelas cores fortes e apelativas. Digamos que a ideia, quando tive a primeira abordagem relativamente a trabalhar este projeto de envolvências locais nesta última edição da Bienal, digamos que pouco tempo depois dessa abordagem a ideia surgiu. Depois foi começar a materializar, tentar passar para papel, orientar, digamos, ter bases, não é, para desenvolver o projeto e poder construí-lo, não é? No fim de ele estar quase todo delineado, digamos, e as peças desenhadas, porque apesar de ter utilizado a dinâmica das riscas e das cores, cada peça foi pensada como única, não é? Depois há ali umas exceções, não é, para confirmarem a regra, mas a maior parte das peças foram pensadas como únicas e, portanto, houve ali, digamos, um mês, não é? Foi basicamente trabalhar em gabinete e pensar cada peça. Depois houve um período de distribuição de
tarefas, pensar pedir a quem, não é? Quem é que poderia dar o seu contributo e começar, digamos, a trabalhar essa parte de contactos e de perceber quem é que poderia ser interessante e que poderia interessar a este projeto. E, portanto, isso também foi necessário há algum tempo, mas digamos que a parte de produção, aliás, misturou-se um pouco entre o projeto em si, a parte de desenhar peças e os contactos. Portanto, houve ali um período que foi um mix destas situações e que não foi fácil de gerir, porque havia necessidade, havia um timing, tanto mais porque estamos a falar de lã e que no período de verão é um bocadinho complicado de trabalhar, portanto, daí para mim ser importante o começar a ter contactos e a pedir a produção de peças, portanto, o quanto antes, não é? E nessa perspectiva, houve de facto ali um período um bocadinho complicado exatamente por essa via. Depois finalizei a parte de desenhos, digamos, e portanto concentrei-me na parte de produção, de entrega das peças, da proposta, não é? Porque cada contacto que eu tinha apresentava uma proposta de desenvolvimento daquela peça, de produção daquela peça, e portanto foi esse processo de entrega, de acompanhamento, não é? Que foi muito importante este período de acompanhamento, porque estamos a falar de peças a partir de algumas simples, ou de produção mais fácil, e também isso foi pensado, não é? Na perspectiva das crianças poderem colaborar, aqueles com mais dificuldade ou com menos conhecimento em matéria de produção de malhas, e depois a peças mais elaboradas, e estou-me a lembrar da bicicleta, estou-me a lembrar do carro, portanto foram peças que não foram fáceis de revestir, um pilar que está na Praça da Liberdade, portanto são peças de alguma forma complexas de revestir, e que foi necessário de facto fazer o acompanhamento e estimular, enfim, e todo esse processo foi de alguns meses, não é? Foi de alguns meses, portanto estamos a falar do início de fevereiro e estamos a falar que a última peça foi entregue em setembro, não é? Portanto há este tempo todo de entrega a este projeto. Portanto, de uma forma geral, as pessoas ficaram entusiasmadas logo à partida. Outras ficaram um bocadinho céticas se conseguiriam desenvolver o projeto, não é? Nomeadamente o carro, não é? Porque era uma peça grande e em que a ideia era envolver um grupo e, portanto, os grupos são um bocadinho mais difíceis de gerir, porque tem que se encontrar sempre um líder, enfim, é um processo um bocadinho diferente do que trabalhar individualmente, não é? Já vou tranquilo, porque temos a coisa. Eu este vou montar já agora. Vamos fazendo e vamos dizendo para a Nília, não achas? É isso É mesmo. para a gente ter a... Pois, fala para a Dona Emília, que ela é que está encarregue aí desta obra. Pois. Ela é que Não é está a falar com a pessoa mesmo. o encarregado de obras. Então, a gente vamos... Tem que haver sempre alguém que se chegue à frente, não É é? empreender, ela é empreender. Tem que haver sempre alguém que se chegue à Tem que frente. ganhar o ordem. Não, e tem que Não, saber. ela é que me está a Sabe, tomar não é? conta desde o princípio. Ela desde Pois. o- Mas é assim, mas Ela ela também sabe sabe, fazer, ela percebe, não né? é? Faz logo Não toda a me parece confiança. mal de eu falar de vez em quando para ela. Não, eu acho que deve sempre falar para ela. Ela é que vem sempre, Ainda a precisa gente, nada a gente disso. tem faltas. Mas acho que é uma boa ideia de ir A gente vai dizendo. Santo Antônio já se acabou, o São Pedro está se acabando. São João, São João, São João, dá cá um bola para ir brincar. No outro dia. Pronto, houve efetivamente pessoas que no primeiro contacto ficaram muito entusiasmadas, não é? E outras, enfim, foi um bocadinho mais demorado o aceitar o desafio, não é? Sendo que a menos de meio do projeto eu percebi que toda a gente estava entusiasmada, tanto mais que foram desenvolvidas mais peças. Isto é cubinhos de São os madeira. voluntários lá e ela pediu para São os táxis de madeira, que vão substituir a pedra da calçada. Não, mas não é tudo. só de um bocado? Não Não é é só a praça toda. São 2.500 táxis. Portanto, no total tivemos 2.594 revestimentos, sendo que no início eu tinha previsto menos de metade para aí, não é?
Portanto, ou seja, voltei a ter novamente o processo de estar a desenhar peças, não é? E estar, digamos, a adjudicar, não é? Porque eram as próprias pessoas a solicitar mais, não é? E é curioso que isso aconteceu quase até ao final do projeto, até quase à fase de montagem, não é? Que as pessoas me perguntavam, então, mas não tem mais nada para fazer? Portanto, isto é um ótimo sinal, é sinal que se envolveram e pronto, e digamos que essa é a essência do projeto. E as pessoas estarem envolvidas e não só nesta fase de desenvolver o projeto, até da própria montagem, não é? Portanto, tivemos a prova disso, não é? Em que as pessoas estiveram 100% envolvidas, elas próprias. Aliás, foi uma situação que eu a determinada altura me deparei, como é que a montagem iria acontecer, não é? E foram as pessoas, durante este período de tempo, que me foram dando dicas. Então, mas sou eu que vou montar a peça que eu estou a produzir? E pronto, eu fiquei com aquela ideia, foi construída aquela ideia, até que planifiquei de forma que a maior parte das pessoas, que era necessário de facto no local cozerem as peças e revestir aqueles elementos, pudessem fazer elas próprias o revestimento. E, portanto, isso aconteceu. Portanto, não houve ninguém que não tivesse, portanto, produzido a peça e que fosse necessário, de facto, fazer o revestimento in loco, não houve ninguém que não tivesse comparecido. Portanto, isso foi extremamente gratificante. Enche a alma. Eu neste momento sinto isso e gostaria de continuar a sentir, tanto mais que tem a ver com, portanto, aquilo que foi solicitado não foi só naquele período de tempo produzirem aquelas peças em malha, mas foi perspectivado também que durante o período da Bienal, portanto, de 26 a 11 de outubro, pudéssemos ter um espaço em que as pessoas pudessem continuar a partilhar, não é? Partilhar conhecimento, o saber fazer, e despertar curiosidade para outras matérias, não é? Também elas associadas ao fio, não é? Agora aí, estão as duas dessas duas. Essas duas estavam. Não vai lá. Faz muita coisa, mas é só O espaço Malhas tem sido um espaço com dinâmica, assegurada por pessoas, quer individualmente, quer grupos já formados, e que estão estimulados. Eu sinto que estão estimulados para dar continuidade a este projeto ou derivar para outras coisas, embora associadas a esta questão dos lanifícios. Tem sido muito positiva. Eu tenho-me sentido muito tranquilo, que é igual a sentir-me feliz, não é? E sinto isso das pessoas, enfim, mais despertas para estas questões, como para aquelas que têm um conhecimento, digo eu, profundo sobre estas matérias. Nomeadamente a Rosa Pomar, que esteve connosco num colóquio a semana passada e que, quando chegou ao Espaço Malhas e verificou o que está aqui, portanto, transmitiu-me que estava muito bem e que estava a informação adequada e que, de facto, estava criado um ambiente que, de facto, permitiria chegarmos um bocadinho mais além. Portanto, isso deixa-me tranquilo. Frutas coquetas na caretas vamos juntar com as nossas costuras para os idosos animar. Desfolhei um alqueire no lindo jardim de Santarém. Alqueire, quem me quer, muito longe está quem me quer bem. Olha que é mentiroso, quem te ensinou a mentir. Tu dizes que me queres bem, quem de mim anda a fugir. Desfolhei um alqueire num lindo jardim de Santarém. Alqueire, quem me quer,